paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dezembro, pessoal, o último mês do ano, perdão. Olha isso, como os tempos passam rápido, né? A Bíblia diz que os tempos passam a nossa vida como um conto ligeiro, e assim como a brevidade do tempo, nós voamos, ou seja, vamos ultrapassando esse tempo, e parece que a coisa cada dia mais urge, não é? Mais rápido. Enfim, eu estou aqui em Isaías 9, hoje no versículo 3, falando acerca de Jesus, diz: Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Falando acerca de Jesus, a palavra está dizendo, é uma palavra profética, lembrando a você que Isaías é o que escreveu mais conteúdo acerca do Senhor Jesus. Ele diz: Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Interessante isso aqui. Multiplicação de pessoas, de gente, mas igualmente a alegria aumentada. Por quê? Porque só multiplicar pessoas e viver o murmúrio e a angústia só vai ser mais pesaroso e penoso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o Senhor multiplica o seu povo e lhe aumenta a alegria. E Jesus, maravilhoso, como a igreja cresce, né, no decorrer do tempo e dos séculos, como que pessoas acolhem a palavra de Deus em suas vidas, ou seja, esse povo que se chama pelo nome do Senhor está crescendo em número, mas está crescendo em alegria, porque a alegria está sendo aumentada. Lembrando, Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que maravilha, e a palavra diz: todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa. E a ceifa aqui não é a igreja presidida pelo pastor Sérgio Paim, não. Com certeza também na igreja ceifa há muita alegria, mas a palavra diz que todos se alegrarão perante ti. Esse povo que o número aumentou, esse povo que tem alegria multiplicada, a Bíblia está dizendo que todos eles se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. Que ceifa? Na época da colheita, no momento de colher aquilo que se plantou, tendo a garantia de estar colhendo aquilo que foi o suor do rosto, o capricho, o esmero, o trabalho, a dedicação. Então, o povo judeu fazia festa na época da colheita, as primícias, os primeiros frutos eram dedicados ao Senhor. Era uma alegria grande naquele momento para aquele povo, e a palavra diz que todos se alegrarão perante ti, perante o Senhor, diante do Senhor. Como? Qual é a referência de alegria? Como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Repartir os despojos aqui é uma coisa bem interessante, porque os despojos eram repartidos quando o exército vencia. Quando o exército saía para a guerra e vencia o exército inimigo, o opressor, despojos eram as sobras, as riquezas da guerra, porque cada povo, quando ia para guerrear, não apenas levava armamento, mas levava suprimento, mas levava riquezas também, porque às vezes precisava de um pacto de paz e de uma aliança, então trocava-se presentes, mas se levava muita riqueza, até porque não poderia deixar no forte ou na aldeia, porque o exército estava na guerra, então o exército já levava aquelas riquezas. E quando o outro exército vencia quando um vencia o outro, eles não só se apropriavam das armas, dos alimentos, mas também das riquezas, né? Então a Bíblia diz que todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, na colheita dos primeiros frutos, na colheita daquilo que se plantou, e também como exultam quando se repartem os despojos. Por que exultavam quando se repartiam os despojos? Por dois motivos principais, tendo outros, é claro. Se estavam repartindo os despojos, é porque o exército havia vencido. Então a primeira alegria era a vitória na guerra, e a segunda era a sobra de guerra, porque se o exército fosse derrotado, eles que perderiam além da vida, ou junto com a vida, ou junto com a família, perderia também as riquezas, ou perderia as riquezas e a vida. Então, repartir despojos, apropriar-se de despojos era também uma declaração que a guerra fora
conquistada, que a guerra fora vencida. Eu quero lembrar a você que estamos numa batalha espiritual, estamos numa luta, e o inimigo não pode pegar despojos de nós. Nós que temos que despojá-lo de tudo aquilo que ele imagina ser ou prender com ele. Em nome de Jesus Cristo. Você não pode deixar que coisas suas estejam na mão do inimigo. Nós estamos numa batalha espiritual, repito, numa grande guerra, e a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por isso nós devemos nos apropriar da armadura de Deus. Você lê isso em Efésios 6, a partir do versículo 10, com muita propriedade, até você deveria ler. Então a Bíblia lhe fala que nós devemos empunhar a palavra de Deus como se impunha uma espada. Que a gente deve interagir com a fé que há no Senhor para a nossa vida como se impunha um escudo. Que a gente deve interagir com a salvação como se coloca um capacete na cabeça. Que a gente deve nos revestir da justiça de Deus como se fosse uma couraça. E usar da verdade, viver a verdade, como se fosse um grande cinturão. E interagir com o Evangelho da Paz como se fosse uma proteção para os nossos pés. Enfim, assim ele vai dedilhando, distribuindo cada item da armadura de um soldado, mas trazendo uma análise, uma comparação acerca daquilo que Deus coloca para nós celebrarmos, para nós vivermos. Um grande abraço nesta guerra, nesta batalha. Em Cristo diz a Bíblia que nós somos mais que vencedores. Paz do Senhor Jesus.